Graça e paz, igreja, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos mais um dia aqui para ouvirmos mais a palavra do Senhor, nos alimentarmos dela e como eu sempre tenho dito e como dizem que nós aprendemos por repetições, então eu vou continuar dizendo que essa palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós temos que caminhar sobre essa palavra, porque todas as vezes que caminharmos com ela, temos a certeza de que não estamos sendo enganados. Por quê? Porque estamos enxergando bem, nós não estamos no escuro. Então, caminhando nessa palavra, antes da gente ler a passagem de hoje, eu quero só comentar algo com vocês. Existe uma pergunta que é frequente no meio evangélico. Diz assim: se Deus é bom, por que Ele permite que tantas coisas ruins aconteçam? Se Deus é bom, por que existe tanto mal? E essa pergunta, na realidade, inclusive eu estava até ouvindo alguém falar, que eu não me esqueço, não estou me lembrado quem é, mas ele estava dizendo o seguinte, que existe até um problema de semântica nessa frase: Deus é bom. Se Ele é Deus, Ele é Senhor, se o Senhor, que é o dono de todas as coisas, que pode todas as coisas, se Ele é bom e Ele tem o domínio de todas as coisas, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Das duas, uma: ou Ele é Senhor e é mau, ou Ele não está de fato no domínio dessas coisas, então Ele não é Senhor. Então existe esse problema, essa problemática, essa pergunta. E aí você pode, poxa André, então como responder isso? Como se sair disso aí? Existe essa problemática? Tem uma passagem que eu acho bem interessante, e para a gente responder isso, essa pergunta, ou responder esse questionamento, no caso no quem diz que há um erro de semântica, a gente precisa entender que a palavra de Deus, que tudo na palavra de Deus é movido por fé. A palavra de Deus, ela diz que o justo viverá da fé. E fé é o que nos move, fé é relacionamento. Então, como é que nós podemos responder isso? Existe um salmo, hoje a gente vai fazer uma leitura bem pequena para explicar isso, que diz assim, ó, Salmo 34, no versículo 8, diz assim, ó: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Então, quem disse isso? Isso é sempre bom a gente ver o contexto. Quem disse, quem escreveu esse salmo? Davi. E Davi, ele desperta-nos para algo que é muito importante. Ele diz assim, ó: provem e vejam que o Senhor é bom. Só que, como provar? E aí eu quero usar um exemplo bem simples para que a gente saia entendendo isso. A princípio, entendendo a tomada. Na tomada, todo mundo sabe que na tomada existe uma corrente de energia passando ali. E quando você pega, por exemplo, um aparelho e coloca na tomada, acende algo. Algo que acende, ou uma lâmpada, ou o celular, ou qualquer outra coisa, quando ele acende, é a evidência para as pessoas que estão vendo que existe uma corrente de energia, um poder passando ali e que acende aquele objeto, ou qualquer outra coisa que seja. Mas é a prova. E sabe o que tem acontecido muito na igreja? Tem acontecido que pessoas que têm esse conhecimento visual têm tentado explicar uma coisa que é relacional. Você só vai conseguir responder essa pergunta ou vivenciar essa afirmação de que Deus é bom com isso que Davi falou: provem. E daí vocês vão ver que o Senhor é bom. Mas primeiro vocês precisam provar. E é muito fácil Davi falar disso. A gente usar o exemplo de Davi para explicar isso é perfeito, porque se você for lá no livro dos Reis e no livro de Primeiras Crônicas, você vai ver a história de Davi. Quem foi Davi?
Tem até uma mensagem que eu fiz para os jovens falando um pouco da história de Davi. E você vai ver que Davi, desde a sua juventude, ele teve experiências com Deus. Davi, ele teve experiências com Deus lá no secreto, no íntimo, onde ninguém estava vendo, só tinha ele e Deus. E ele tinha esse relacionamento onde Deus fazia com que ele enfrentasse as adversidades da vida, onde Deus levou ele a conduzir bem o seu trabalho, onde ele, na sua lida diária, no seu trabalho, no dia a dia, ele era conduzido por Deus. Então ele tinha ele tem na realidade total experiência para dizer isso aqui. Primeiro provem e depois vejam que o Senhor é bom. Só que enquanto nós tentarmos responder que Deus é bom, simplesmente de olhar a vida de alguém, e Ney Marreto fez esse comentário e eu acho até bem interessante e esclarecedor, enquanto nós estivermos vendo pessoas na igreja ascendendo, tendo as experiências dela e como lâmpadas sendo acesas por Deus, e as pessoas comentando isso nunca vai fazer sentido na vida de quem simplesmente somente olha e não tem a experiência. Então, o que Davi está querendo nos alertar é que para que você saiba e veja que Deus é bom, você precisa ter um relacionamento, você precisa provar dele. É a mesma coisa, Deus está aqui com um squeeze, cheio de algum líquido, e aí se eu te disser, não, eu estou aqui bebendo água de coco, e você vai ver até que é um líquido transparente, mas você só vai poder comprovar, você só vai poder sentir que aquilo ali é água de coco se você pegar e se você tomar aquilo, se você ingerir, ou seja, se você colocar aquilo para dentro de você. Então você só vai conseguir responder essa pergunta que até você mesmo pode estar fazendo agora mesmo: será que Deus é bom e acontece tanta miséria do mundo? Será que Deus é bom e acontece tanto mal? Que Deus é esse? Você só vai conseguir entender e responder essa pergunta para você mesmo, que é a primeira coisa que você tem que fazer antes de responder para alguém, se você provar, se você tiver um relacionamento com Ele. Nós precisamos parar de sermos simplesmente comentaristas dentro da igreja e no mundo aí agora com essa questão da internet. Nós estamos comentando muitas coisas, nós viramos comentaristas do Evangelho, e o Senhor não está precisando disso. Primeiro que Ele é Deus, primeiro que Ele tem certeza que Ele é bom, porque Ele é. Então Ele não está precisando disso. Ele só está precisando, sabe, que você faça o quê? Decida provar. E aí você vai ter essa convicção de que Deus é bom. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o Deus acima de todas as coisas. Então, se permita, antes, quando vier esse questionamento, quando você tiver essas dúvidas, quando essas coisas começarem a acontecer, ou até mesmo quando te questionarem, convide essa pessoa a provar desse Deus, a mergulhar nessa palavra, a conhecer mais um pouco esse Deus que é infinito, esse Deus que é poderoso. Então que Deus abençoe vocês e que vocês de fato possam provar, e vocês vão ver com certeza que esse Deus é bom e todo poderoso, em nome de Jesus. Amém.